Olá, bem-vindos a mais uma aula de geografia. O nosso tema de hoje é sobre as formações vegetais do Brasil, que se encontra em nosso livro Trilhas, no módulo 3, no capítulo 9, páginas 317 a 319. No território brasileiro, existem diferentes tipos de formações vegetais nativas. O que é isso, professora? Então, é a vegetação da própria região. E as características dessas formações estão relacionadas a fatores como o tipo de solo, de relevo e principalmente ao clima da região em que elas se desenvolvem. Então, quando pensamos em paisagem natural, nós estamos nos referindo a tudo que existe na superfície terrestre. A vegetação é um dos elementos mais importantes da paisagem natural, porque, evidentemente, elas são elementos mais visíveis da paisagem. E compreender suas características é uma das grandes preocupações da geografia. No Brasil, por termos um território extenso e com variações climáticas, existem vários tipos de vegetações. E esses fatores naturais que influenciam no surgimento dos tipos de vegetações no território brasileiro de um determinado local, está muito ligada ao tipo de clima, ao tipo de relevo e principalmente aos tipos de solo dessas regiões. Então, nós vamos conhecer aqui, nós vamos abrir nossa página na 317 e observar um mapa que mostra os principais tipos de formações vegetais nativas do Brasil. Aqui nós temos 9 tipos de vegetação aí que estão distribuídas em nosso território. E aí, de acordo com a nossa legenda, a maior parte da vegetação é a floresta amazônica, que se encontra aqui na nossa região, ou na região norte. Nós temos o verde claro, que é a floresta tropical. Nós temos também aqui mata de araucárias, ali uma parte na verdade, é no Rio Grande do Sul, né? A gente pode perceber, nós temos o Cerrado, temos a Caatinga, o Pantanal, a vegetação litorânea. Nós temos também campos e matas de cocais, e cada uma com as suas características predominantes, suas características próprias. A seguir, vamos conhecer algumas das principais características das formações vegetais nativas do Brasil. Então, a primeira vegetação, floresta tropical. Ela apresenta ampla diversidade de plantas de grande e de pequeno porte, desenvolve-se nas áreas mais chuvosas da porção leste do país, entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, próximo ao litoral. Esse tipo de vegetação está próximo ao nosso litoral brasileiro e recebe o nome de Mata Atlântica. O próximo tipo de vegetação, nós temos matas dos cocais, formação na qual predominam 2 tipos de palmeiras, o babaçu e a carnaúba. Desenvolve-se em uma área de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, nos estados do Maranhão e do Piauí. Outro, cerrado, ele apresenta árvores em geral de médio porte, com cascas grossas, galhos e troncos retorcidos. Também é composta de gramíneas e arbustos. Desenvolve-se em extensa área do território brasileiro, onde há 2 estações bem definidas, uma seca e a outra chuvosa. Então, o cerrado é um tipo de vegetação de savana, é a segunda maior formação vegetal do Brasil. E apesar de sua paisagem ser composta por árvores baixas e retorcidas, é a vegetação com maior biodiversidade do planeta. Próximo, o Pantanal.
O Pantanal é composto por espécies de plantas típicas de diferentes formações vegetais, como da floresta amazônica, da floresta tropical, do cerrado, da caatinga e de campos. Desenvolve-se em uma extensa área de planície entre os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Então, o Pantanal, ele é considerado, esse tipo de vegetação é considerada uma vegetação de transição, ou seja, uma formação vegetal heterogênea que é composta por diferentes ecossistemas. A caatinga. Essa formação vegetal ela é composta por espécies de plantas adaptadas à falta de água. Por isso, muitas dessas espécies apresentam espinhos, poucas folhas e raízes profundas. É nativa principalmente dos estados da região nordeste do país, em áreas de poucas chuvas e temperaturas elevadas. Então, esse tipo de vegetação é típica de clima semiárido. Elas possuem plantas espinhosas, como vocês podem estar observando melhor aí. E também é pobre em nutriente, por conta das diversas agressões ambientais que esse local ele vem sofrendo. Nós temos também a floresta amazônica, apresenta vegetação densa, com ampla diversidade de espécies de árvores com tamanhos variados, além de arbustos, trepadeiras, cipós e plantas aquáticas. Estende-se por grande parte do estado da região norte do país, onde o clima é quente e úmido. Então, a floresta amazônica tem o maior predomínio, como mencionado anteriormente, aqui tem maior predomínio na região norte. E suas principais características, como ressaltadas, são árvores extremamente altas, as suas folhas são largas, as raízes normalmente são do tipo capeculares, que é características típicas de clima equatorial, apesar de ter essa vegetação exuberante e densa. Temos também mata de araucárias, essa formação vegetal em que predomina a araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná. Desenvolve-se nos estados da região sul do país e em áreas de maior altitude do sudeste, onde as temperaturas são mais baixas. Então, a mata de araucárias, com a predominância de pinheiros e localizada no estado do Paraná, é uma vegetação típica de clima subtropical. Os campos são formados, sobretudo, por gramíneas. Também são compostos por pequenas matas que se desenvolvem geralmente perto do curso dos rios, denominados capões. Ocorre principalmente nos estados da região sul do país, onde também são conhecidos como pampa. Já a vegetação litorânea, podemos classificar as vegetações litorâneas brasileiras em dois principais subtipos, os mangues e as restingas, apresentando também vegetações rasteiras e alguns tipos de gramíneas. Então, essa vegetação ela se desenvolve ao longo do litoral brasileiro. Em razão do terreno arenoso, apresenta árvores baixas e plantas rasteiras. Em áreas onde as águas do rio e do mar se encontram, formando terrenos alagadiços, desenvolve-se a vegetação de mangue. Obrigada por ter acompanhado até aqui a nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado.